Aula 34. Conteúdo: tipo textual dissertativo, expositivo, argumentativo. Habilidade: reconhecer a tese defendida em um texto. Descritor 19. Olá, sejam bem-vindos a mais um momento do nosso Saber Mais, este momento em que nós estudamos a nossa língua, aprofundamos nossos conhecimentos a respeito dela e, claro, utilizamos ela como uma ferramenta para alcançar sonhos e conquistas. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre tese, reconhecer a tese de um texto. E isso nós podemos ver claramente lá nos textos dissertativos, os argumentativos e expositivos, sendo que os argumentativos são aqueles que vão argumentar, que vão tentar convencer o leitor sobre determinada opinião, determinado fato, né, sobre um ponto de vista. Já o expositivo tem a função de, no caso, expor, apenas mostrar. Então, vamos à nossa cartela, observe aí o nosso texto. E aí nós temos a definição do texto dissertativo. Então, texto dissertativo, tipo de texto no qual expõe uma opinião sobre determinado assunto ou tema. E aí nós vamos ter um texto dissertativo, expositivo, aquele que expõe, no caso, expõe-se ideias, no caso, opiniões, conceitos sobre o tema, sem, no entanto, buscar o convencimento do leitor. Já o texto dissertativo argumentativo tem a intenção de convencer o leitor acerca de uma tese, opinião sobre o tema, apresentando uma argumentação construída a partir de exemplos, fatos, acontecimentos e posicionamentos também de especialistas. Então, observe aí, no caso, neste exemplo, o que nós temos que guardar? O texto dissertativo expositivo, isso você tem que guardar em sua memória, não é? No caso, o expositivo, qual é a função dele? É expor ideia. Então, a palavra-chave vai estar aqui na exposição de ideias. Já o argumentativo, ele tem outra finalidade, a intenção de convencer. Então, a palavra-chave vai ser convencer. Não é? Convencer quem? O leitor acerca de uma tese. Esse é o ponto da nossa aula hoje, também reconhecer a tese de um texto. E claro, esse texto aí, ele vai convencer o leitor não de qualquer maneira, mas utilizando também, no caso, argumentos, colocando para o leitor fatos e opiniões, argumentos também que serão mostrados ao leitor a fim de convencê-lo. E claro, todos esses fatos serão embasados, serão retirados de livros, será consultado, no caso, terá a palavra de um especialista. Também isso é importante para o texto, para que o texto tenha credibilidade, não é? Então vamos adiante, observe aí na próxima cartela a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Não é? Então, primeiramente, o primeiro ponto que nós temos nesse texto é a sua ancoragem ou introdução. É a parte do texto que inicia a fala sobre o assunto a ser tratado no artigo. Uma apresentação, são breves palavras sobre o assunto que será apresentado neste primeiro momento. Temos também a tese ou proposição. O que é? É a opinião que o autor do texto tem sobre o assunto e que será defendida no decorrer do texto. A todo momento esta tese será retomada através dos elementos de referência, não é? Através dos elementos de referenciação que vocês já estudaram. E essa referência sempre será voltada, essa referência sempre será feita à tese do texto, para que o texto também possa ter a unidade. Além da tese, além da introdução, não é que tudo isso também logo no início do nosso texto, nós também vamos ter outro ponto importante na sua estrutura. No caso, a argumentação. E a argumentação ela pode ser feita de várias formas, de diversas maneiras. Então, observe aí que nós temos a argumentação, parte do texto em que a defesa da tese, no caso, será realizada para fundamentá-la. São utilizados recursos textuais. E aí, no caso desses recursos, os argumentos podem ser de naturezas
científica, no caso, fatos comprovados, não é? Através do método científico, da afirmação de especialistas. Vamos ter também de natureza estatística, também produzido por especialistas, no caso, números. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, também é uma grande fonte para esse tipo de argumentação, porque ele vai fornecer números, dados e estatísticas a respeito de algo. De autoridade também, citação, aí no caso, entra a questão de autoridade como os médicos, juízes também podem ter a palavra. Também vamos ter argumentação de natureza histórica, fatos que aconteceram, fatos reais da história da humanidade. E claro, vamos ter a contra-argumentação também, o contra-argumento presente também na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Além da argumentação, nós temos também a conclusão. Então, observe aí na próxima cartela o que nós temos na conclusão. A conclusão é a retomada de forma resumida daquilo que foi exposto no decorrer da argumentação. Na conclusão, também podemos fazer uma sugestão de intervenção para a resolução do problema. Então, a conclusão ela tem essa finalidade de retomar tudo aquilo que já foi exposto de maneira sintética e, claro, também pode trazer a apresentação de uma solução no texto, né? Uma solução para o problema que foi discutido dentro do texto dissertativo. Já que nós vimos todas essas estruturas, vamos partir agora para um exemplo de texto dissertativo. Então, observem o nosso texto, o fenômeno do bullying. Pouco conhecida de muitos, a palavra bullying se refere a atitudes agressivas, físicas e psicológicas, intencionais e repetitivas, adotadas por uma pessoa ou grupo contra outra, causando sofrimento, dor e angústia. Tal forma de violência se caracteriza pela situação desvantajosa entre agressor e vítima, dificultando a sua capacidade defensiva das agressões. Então, observem aí que no nosso texto temos a apresentação deste título, ele faz parte da introdução, não é? E observem que o título do texto já nos traz, já nos aponta o fato sobre o qual nós estamos falando, sobre o bullying. Então, observe aí que estamos abordando algo relacionado ao bullying. E ele apresenta essa palavra como pouco conhecida, e aí ele traz, no caso, ao que se refere, a definição. Se refere essa palavra, o bullying, no caso, a atitudes agressivas, físicas e psicológicas intencionais e repetitivas adotadas por uma pessoa ou grupo contra outra. E aí ele apresenta, claro, as consequências dessas atitudes agressivas, não é? E perceba que ele também caracteriza essa situação como sempre o bullying, algo desvantajoso entre agressor e vítima. Não é? As consequências que são as psicológicas. Então perceba que neste momento da introdução são apresentados alguns pontos relacionados ao bullying. No caso, o nosso texto faz aí a apresentação do tema. Mais adiante, observe aí na próxima cartela a continuação do texto. Os campos de incidência desse tipo de agressão abrangem especificamente crianças e adolescentes em contexto escolar. Tais medidas violentas incidem em comportamentos diretos e físicos e verbais, como, por exemplo, roubar, extorquir dinheiro, ameaçar, agredir fisicamente e psicologicamente. Então, observe que aí, nesta introdução, também continua a apresentação a respeito do tema abordado, do bullying. E observe que ele traz mais informações neste momento do texto, neste ponto. Então, o que ele vai dizer? Que essa abrangência, ele vai, no caso, vai especificar quem sofre esse tipo de agressão. No caso, nós observamos aí que ele é especificamente voltado, no caso, ocorre com crianças e adolescentes. Vocês provavelmente têm o conhecimento disso. Tais medidas violentas são comportamentos diretos, físicos, aí no caso ele aponta, né, quais são esses comportamentos. No caso, medidas violentas, no comportamento direto, no caso, físicos e verbais,
de agressão. E aí você vê os exemplos quais são: roubar, extorquir dinheiro, ameaçar, agredir fisicamente, psicologicamente. Então perceba que ele apresenta tudo isso aí na introdução. Mais adiante, observe a continuação, olha o que nós temos aí. Contudo, independentemente da forma manifestada, o bullying é um importante aspecto da violência social e escolar, cujo crescimento desperta atenção e necessidade de combate incisivo pelas autoridades escolares e policiais. Então, observe aí que neste momento eu tenho o que no meu texto? Eu tenho a apresentação da minha tese. Então perceba o que o texto vai defender, no caso, o que o texto vai dizer a respeito do bullying. Aí está destacado já em vermelho para você, que o bullying é um importante aspecto da violência social escolar. Então observe, quando ele coloca violência social, a palavra violência já traz para você um fator negativo, uma violência social que ocorre na sociedade e que está presente principalmente aonde? Na escola. E percebe que ele diz, cujo crescimento desperta atenção e necessidade de combate. Então, o que o autor diz a respeito do bullying? Que o bullying deve ser combatido, ou seja, deve ser evitado. Então, combate incisivo, ou seja, combate extremo, realmente, aquele combate para que ele seja extinto pelas autoridades, no caso. Quem é que vai combater? As autoridades escolares e policiais. Então perceba que o bullying aí, no caso a tese do nosso texto a respeito do bullying, diz pra gente que ele deve ser combatido pelas autoridades escolares e também policiais. Então perceba que essa é a tese do nosso texto. E essa tese a todo momento ela será retomada. O texto sempre fará memória dessa tese. Vamos mais adiante. Observe que depois deste primeiro momento de introdução, né, que vocês viram, os primeiros parágrafos da introdução, nós vamos ter os parágrafos do desenvolvimento, onde nós vamos ter a argumentação do nosso texto dissertativo. Observe aí na próxima cartela a continuação do texto. Muitas vezes, as pessoas pensam que brincadeiras são comuns, tendo em vista a idade do agente, mas, na verdade, são demasiadamente graves para continuar suportando seres simples formas de divertimento infantil. As consequências psicológicas podem criar um indivíduo problemático no futuro, podendo vir a causar danos à sociedade em que vive. Então, observe qual é a primeira argumentação, que pode parecer uma brincadeira simples. No entanto, o que o texto diz? Que elas são demasiadamente graves para continuar suportando, no caso, continuar supondo serem simples. Ou seja, brincadeiras simples que são graves, no caso, como uma forma de divertimento infantil. E quais são as consequências psicológicas que podem criar um indivíduo problemático para a sociedade? Esse é o primeiro argumento, dizendo que essas brincadeiras simples não são necessariamente simples, são brincadeiras graves. Vamos ver o que o texto diz mais adiante a respeito do bullying. Qual o próximo argumento? Observem aí. E ainda há de se atentar para uma nova forma de violência, o cyberbullying, que se caracteriza, no caso, se concretiza pela utilização de tecnologias da comunicação. Então, nós sabemos aí quais são essas tecnologias. Redes sociais, não é? WhatsApp, Facebook. Então, essas redes sociais, no caso, também é um local onde ocorre o cyberbullying. Essa nova problemática e mais recente forma de intimidação é comum nas redes de relacionamento por meio das mensagens injuriosas que se espalham rapidamente ao conhecimento de todos. Então, observe aí que aquelas mensagens agressivas que são publicadas na internet, que as pessoas têm acesso rapidamente, que se espalham rapidamente, não é? Então, observe que elas são também uma forma de agressão e violência. E o texto também traz a ideia de que essa forma de violência deve ser combatida. Então, perceba que a argumentação a todo momento faz referência à nossa tese, ao
bullying, no caso, que diz no nosso texto que ele deve ser combatido. E qual é a conclusão, depois da introdução, da apresentação da tese, da apresentação dos aspectos do que é o bullying, o que caracteriza o bullying, quem sofre o bullying, o desenvolvimento, não é? No caso, lá na tese foi visto que ele deve ser combatido e no desenvolvimento foi colocado, no caso, os argumentos comprovando por que ele deve ser combatido, porque pode criar um indivíduo problemático, no caso, socialmente, trazendo danos para a sociedade. E o que a nossa conclusão vai dizer? Lembrando que a conclusão ela vai retomar o assunto, tudo que foi discutido de maneira sintética e, claro, também pode apresentar uma sugestão, uma intervenção para o problema. Vamos olhar a nossa conclusão, observe aí na cartela. São necessárias, portanto, campanhas de prevenção a essa problemática que ocorre diariamente e principalmente em nossas escolas. Ressalta-se que esse fenômeno é somente uma parte do problema, sobre o qual não podemos fechar os olhos, como comumente fazemos em relação a várias outras questões problemáticas sociais. Então, observem que esse texto aí, na nossa conclusão, o que ele vem dizer para o leitor? O que ele apresenta como solução do problema? Ele retoma, claro, tudo que foi discutido no texto e ele apresenta uma solução aí. Apresenta uma medida de intervenção. O que ele diz? Que são necessárias o quê? Campanhas de prevenção a esse problema. No caso, campanhas de prevenção à problemática do bullying, que ocorre diariamente, principalmente nas nossas escolas. Então, observe aí que ele retomou o que foi dito em todo o texto e também apresentou uma solução através de campanhas de conscientização para que o bullying não aconteça. Não é? E ele reforça a ideia, a tese dele de que o bullying deve ser combatido, é uma problemática social que deve ser combatida pelas autoridades da escola. Então, observe que a tese sempre é a ideia, a opinião, no caso, aquilo que o autor defende, aquilo que o texto vai tratar, não é o assunto principal, a ideia principal. E observe que essa tese sempre é retomada através dos argumentos para defendê-la, não é? E também ela é retomada lá no final do texto, na conclusão, e na conclusão o diferencial, que é feito uma síntese e também apresenta-se uma sugestão também para o problema. Então, já que nós analisamos o texto, vimos as estruturas do texto dissertativo, vamos partir para a nossa atividade interativa. Muito bem, então, para a nossa atividade, nós temos outro texto dissertativo aí. Vamos lê-lo e, claro, resolver as questões, responder o questionamento. A arte de enganar. Em seu livro Pernas pro Ar, Eduardo Galeno recorda que, na era vitoriana, era proibido mencionar calças na presença de uma jovem. Hoje em dia, diz ele, não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública. O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Imperialismo se chama globalização. Suas vítimas se chamam países em via de desenvolvimento. Oportunismo se chama pragmatismo. Despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral e etc. A lista é longa, acrescento os inúmeros preconceitos que carregamos. Ladrão é sonegador, lobista é consultor, fracasso é crise, especulação é derivativo, latifúndio é agronegócio, desmatamento é investimento rural, governar a favor da minoria é populismo, magricela é anorexia, eufemismo é a arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta ou lê outra. É um jeitinho de escamotear significados, de tentar encobrir verdades e realidades. Posso admitir que pertenço à terceira idade. Embora esteja na cara, sou velho. Ora, poderia dizer que sou seminovo, como carros em revendedoras de veículos. Todos velhos,
mas o adjetivo seminovo os torna mais vendáveis. Coitada das palavras, parafraseando Lampedusa, são distorcidas para que a realidade escamoteada permaneça como está. Não conseguem, contudo, escapar da luta de classe. Pobre é ladrão, rico é corrupto, pobre é viciado, rico é dependente químico. Em suma, eufemismo é um truque semântico para tentar amenizar os fatos. Então você vê aí, no caso, o texto de Frei Beto, e observem que nesse texto, claro, nós temos aí sempre uma tese, e ele tem também a sua argumentação apresentada em todo o desenvolvimento. E com base na leitura desse texto, o texto defende a tese de que, alternativa A, eufemismo é a arte de dizer uma coisa para significar outra. B, eufemismo é um jeitinho de escamotear significados. C, eufemismo é um truque semântico para aliviar significados. Letra D, as palavras são distorcidas para mascarar realidades sociais. Ou letra E, as palavras são escolhidas pela expressividade social. Qual dessas alternativas é a tese do texto que vocês acabaram de ler? Então, leiam o texto mais uma vez com calma e analisem as alternativas para que vocês possam identificar a tese. Então, vamos agora para a nossa correção do exercício. Observem mais uma vez. Então, olhem no nosso texto, né? A arte de enganar. Então, este é o título do nosso texto, a arte de enganar. Então, observe aí que o texto já começa com um título um tanto polêmico, não é? A arte de enganar, de contar algo, né, fora da realidade. E aí o que ele diz? Em seu livro, Pernas pro Ar, Eduardo Galeno recorda que na era vitoriana era proibido mencionar calças na presença de uma jovem. Hoje em dia, diz ele, não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública. Então, olha aí o que ele vai dizer, afirmar para a gente, que não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública, perante as outras pessoas. E como é que se fará o uso dessas expressões? Será se as expressões serão as mesmas? Então, observe o que ele vai trazer como exemplo. O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Imperialismo se chama globalização. Suas vítimas se chamam países em vias de desenvolvimento. Então, observe aí que as expressões capitalismo, no lugar de se falar capitalismo, se fala economia de mercado. No lugar de se falar imperialismo, se fala em globalização. As vítimas, no caso, as que sofrem as consequências que seriam do capitalismo, que nós conhecemos como economia de mercado da globalização, são chamadas de países em via de desenvolvimento. Vamos adiante. Oportunismo se chama pragmatismo. Despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral e etc. Então, observem que a todo momento é colocado uma palavra com sentido negativo e, no caso, procura-se uma outra palavra para ser dita no lugar dela, não é? Olha aí, o exemplo que nós temos aí na continuação. Oportunismo, não é? Percebe que tem um tom negativo, um teor negativo, mas se fala em pragmatismo. Despedir, tirar o emprego de alguém sem indenização nem explicação, como é que é utilizado? Flexibilização laboral. A lista é longa. Acrescenta os inúmeros preconceitos que carregamos. Ladrão é sonegador, lobista é consultor, fracasso é crise, especulação é derivativo, latifúndio é agronegócio, desmatamento é investimento rural, governar a favor da minoria é populismo, magricela é anorexia. Eufemismo é a arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta ou lê outra. É um jeitinho de escamotear
significados, de tentar encobrir verdades e realidades. Então, observe aí o que ele traz como definição do que é o eufemismo. É a arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta ou lê outra. Ele classifica como jeitinho de escamotear, de camuflar significado, de tentar encobrir verdades e realidades. Então, o que nós sabemos sobre o eufemismo? Que o eufemismo é um modo de suavizar expressões, de utilizar a língua para suavizar expressões que têm um tom negativo. Por exemplo, lá no início nós vimos países, né, que sofrem as consequências do desenvolvimento, no caso, países que sofrem as consequências do capitalismo, da globalização, do imperialismo, como ele colocou, não é? Serem chamados de subdesenvolvidos. Isso era uma nomenclatura anterior, né? Uma nomenclatura há algumas décadas atrás. E que essa nomenclatura trazia um tom desagradável. Então, se optou por países em via de desenvolvimento. No caso, também utilizamos eufemismo para dar notícias ruins. Por exemplo, a morte de alguém. Quando você vai informar que alguém morreu, você costuma utilizar expressões que suavizam a dor da outra pessoa, que no caso podem suavizar o impacto dessa informação. Como dizer, fulano partiu dessa para melhor, isso é um eufemismo. E como ele colocou no texto, observe mais uma vez aí na nossa cartela. É a arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta ou lê outra, um jeitinho de tentar encobrir verdade e realidade. E ele continua a sua argumentação expondo mais exemplos. Observe. Posso admitir que pertenço à terceira idade, embora esteja na cara que sou velho. Então, olha aí, no lugar de dizer que é velho, ele diz que pertence à terceira idade. Ora, poderia dizer que sou seminovo. Olha aí, uma outra forma de falar que ele está velho, não é? Como os carros em revendedoras de veículos, todos velhos, mas o adjetivo seminovo os torna mais vendáveis. Mais adiante, coitada das palavras. Parafraseando, lampedusando, são distorcidas para que a realidade escamoteada permaneça como está. Não conseguem, contudo, escapar da luta de classe. Pobre é ladrão, rico é corrupto, pobre é viciado, rico é dependente químico. Em suma, eufemismo é um truque semântico para tentar amenizar os fatos. Aquilo que nós já havíamos falado anteriormente. E aí, com relação à questão, ao nosso texto. Então, você observa aí. Eufemismo é a arte, no caso. O texto defende a tese de que eufemismo é a arte de dizer uma coisa para significar outra. Nós vimos lá no texto que isso daqui não passa de quê? De uma definição. Não é? Ele define o que é o eufemismo. É uma das definições que ele apresenta. E, no entanto, essa daí não é a ideia principal. Ele não fala principalmente sobre eufemismo. Não é? Letra B. Eufemismo é um jeitinho de escamotear significados. Nós vimos no texto também que isso daqui também é uma definição. Não é? Ele tenta mostrar, definir o que é o eufemismo. Letra C. Eufemismo é um truque semântico para aliviar significados. Não é? Então, observe aí, aliviar significados também com a ideia de realidade. Também tem outra definição, não é? Um fato que nós temos. Outra definição que é colocada no texto. Ainda não encontramos a nossa tese. Letra D. As palavras são distorcidas para mascarar realidades sociais. Então, observe que aqui nós temos a nossa alternativa correta. Esta é a tese do nosso texto. Ou seja, os eufemismos, no caso, as palavras são distorcidas, são utilizadas outras no lugar para se mascarar uma realidade, para se mascarar aquilo que é real, uma maneira de suavizar, não é? No texto que nós vimos lá. Então, essa é a tese do nosso texto, a alternativa D. A letra E, não é? Vamos observar aí na cartela, porque não pode ser a nossa resposta. Olha aí, as palavras são escolhidas pela expressividade social.
Não, aí nós não temos esta questão. Nós temos aí um caso, uma distorção, não é? Elas são escolhidas de acordo com uma intencionalidade. E qual é a intenção que foi apresentada no nosso texto? Suavizar uma realidade. No caso, quando ele coloca que nós temos lá, no caso, latifúndio, não é? Algo que tem uma conotação ruim, ele coloca como investimento rural. Então, observe que são palavras utilizadas para mascarar, não é? Para mascarar uma realidade. E não foi utilizada com uma ideia de expressividade. Tá bom? Então, esse foi o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, da nossa questão do texto dissertativo e também dos textos que foram apresentados. E, claro, aguardo vocês em uma próxima oportunidade, no próximo Saber Mais.